Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Ginter Pauli e essa videoaula faz parte do curso de Programação Avançada com C#. Muito bem, então vamos fazer um exemplo prático aqui no Visual Studio 2013 utilizando interfaces, depois dessa introdução teórica que a gente teve na aula anterior. Então eu vou dar o nome aqui de interfaces para o projeto. Nós vamos criar uma aplicação de console, onde a gente vai implementar uma classe que vai implementar uma interface conforme os fundamentos que a gente já estudou. Ok, muito bem. Eu vou criar, adicionar aqui um novo arquivo, né, para facilitar, deixar separado. Nova classe que eu vou chamar de Framework. Ok, muito bem. Nós vamos começar criando aqui um exemplo bastante semelhante ao que é implementado no .NET Framework, se não idêntico, né? Onde se usam interfaces e classes abstratas, que é no Adonet. Então, digamos que a gente tem uma classe de conexão aqui chamada SQL Connection. E eu vou escrever aqui um método open, né? Dando uma mensagem no console dizendo que está abrindo a conexão ali, né? Você vai ver que eu vou começar esse exemplo sem usar a interface. Depois eu vou refatorar e vou aplicar uma interface e mostrar os benefícios em cima deste exemplo aqui. Então temos uma SQL Connection com dois métodos, open e close. Vou declarar aqui uma connection string para deixar bem semelhante, né, para informar qual seria o banco de dados que está conectando. Obviamente a gente não vai implementar aqui a conexão com o banco, né? Eu vou fazer a mesma arquitetura que é feita em cima do Adonet, né? Onde a gente tem uma API aberta baseada em interfaces. E aqui eu vou mostrar, abrindo conexão no Open, e vou mostrar qual é a connection string que a gente está conectado. Ok, muito bem. Aqui no nosso programa principal, na nossa classe Programmer, nós vamos instanciar essa conexão. Então, New SQL Connection, sem usar interfaces ainda, né? Vou usar o Object Initializer aqui para definir uma connection string. Quando eu instancio assim, vou colocar aqui SQL Server, quando eu instancio assim, a gente costuma dizer que nós estamos fazendo referência direta a uma classe concreta, a um produto concreto, né? Então vou chamar os métodos aqui, close, open close, e vamos executar. Observe que sem usar interfaces, esse meu código C# está bastante acoplado, esse código C# está bastante acoplado a uma dependência muito forte com essa classe SQL Connection, né? Então, se eu quiser mais tarde trocar para um outro engine de acesso a dados, né, um outro produto concreto, eu teria que substituir várias chamadas no meu código fonte, né? Então, onde poderia entrar o uso de interfaces aqui neste exemplo aqui? Eu vou colocar na mesma... Uma boa prática seria colocar, obviamente, aqui num outro arquivo, né? Para facilitar, eu vou colocar aqui. Nós vamos colocar uma abstração, né? Uma interface não deixa de ser uma abstração. Então, olha aí a palavra reservada, interface, né? Em vez de class, com o void open close. Aqui a gente não vai colocar public, né? Porque tudo
na interface pública. Observe aqui, olha, estou dizendo que SQL Connection implementa a interface IDB Connection. Não é uma herança, né? E olha só, aqui é onde eu estou declarando, eu posso colocar a interface, uma espécie de polimorfismo. Eu declaro uma classe mais abstrata, uma interface abstrata, e instancio lá dentro uma classe que implementa essa interface, no caso SQL Connection, né? Vou começar a mostrar algumas regrinhas aqui do uso de interfaces, né? Se eu colocar aqui Start Transaction, por exemplo, como se fosse um método de DB Connection, olha lá, o compilador vai reclamar, o C# vai reclamar, nem vai executar, né? Nem vai compilar, vai dizer, ó, você disse que implementa IDB Connection, então você tem que implementar todos esses métodos aqui, tá? Olha ali, tem um assistente ali que fica meio escondido, que ele pergunta se eu quero implementar aquela interface explicitamente ou implicitamente, né? Então olha lá o que ele faz. Ele vai lá e coloca o método, o stub do método para mim, né? E eu só tenho que implementar ele, né? Se eu tivesse deixado vazio aqui, é só chamar esse assistente, ele vai colocar todos os métodos da interface, né? Olha aqui o que é uma implementação explícita, né? Pode haver uma divergência de nomes, né? Então ele coloca o nome da interface antes, né? Essa é a diferença da implementação implícita para a explícita. Muito bem, tem um outro segredo aqui que é o seguinte, né? Digamos que eu tenha minha classe SQL Connection e eu quero programar para uma interface, né? Que é uma excelente prática de programação. Olha só, tem um refactor aqui, Extract Interface. Ele vai abrir esse assistente aqui. Ele pergunta, né, o VS pergunta para mim, o que você quer colocar nessa interface? Ou extrair a interface a partir de uma classe concreta, de um produto, né? Então, poderia colocar aqui a propriedade, poderia colocar os métodos, eu escolho o que eu quero abstrair, né? Vai gerar aí um novo arquivo, né? Colocando aí qual vai ser o nome da interface gerada. E eu vou chamar de IDB Connection, né? Vai ser um processo automático daquilo que eu já havia feito, né? Observei que inclusive ele já coloca aqui no momento que eu dou o extract ali, né? Ele já coloca para mim a implementação. Eu vou colocar no mesmo arquivo aqui para facilitar, né? E podemos apagar esse aqui. Então tem uma outra forma aí de você extrair a interface sem precisar, depois que você tem uma classe pronta, né? Você, olha, vou dar uma melhorada nessa arquitetura, vou trabalhar com interface, você pode extrair a interface de uma classe que já está pronta, né? Observe aí funcionando normalmente, né? Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu queira uma nova implementação dessa mesma interface, por exemplo, conectar num banco Oracle em vez de conectar num SQL Server, né? Então olha só, agora sim eu vou puxar o assistente aqui, o insight, vou implementar a interface, ele já vai puxar ali os métodos para mim, né? Eu só vou copiar aqui e vou colar aqui. Então agora eu tenho duas classes implementando a mesma interface, né? Vou duplicar o código aqui por enquanto da Connection String, depois eu vou mostrar como resolver. E agora eu posso colocar aqui um Oracle Connection, né? E substituir a string de conexão. Existe um padrão de projeto chamado Factory Method, ou Abstract Factory, que permite que eu troque toda uma família de objetos, de classes, né? De forma uma única, vou comentar aqui, né? Trocar uma única linha de código, né? E trocar toda a família de objetos. Esse padrão é chamado Abstract Factory. Eu vou colocar aqui que poderia fazer esse padrão, mas foge um pouco ao escopo aqui do curso de C#. Né? O nosso objetivo aqui é estudar interfaces, a implementação de interfaces e nos aprofundarmos neste conteúdo, né? Muito bem, você pode ver que tem código repetido aqui para as duas classes, né? Então eu vou mesclar um recurso muito interessante também, o próprio Adonet utiliza isso, né? Que é mesclar o uso de classes abstratas com interface. Então, criei uma classe aí abstrata chamada DB Connection, que implementa a interface IDB Connection. Tá? Vou usar o assistente aqui para gerar os métodos.
Bem, eu vou puxar essa implementação aqui, ó, para a classe base, né? Agora eu tenho herança, né? Porque aqui é uma herança de interface, então não é não é aquela herança de código. Eu só estou dizendo que eu vou implementar aquela interface. Já na herança de classe abstrata, eu posso colocar algum código. Observe que eu não posso colocar interface, é um código comum a todas as classes. Por exemplo, se é um comportamento comum para conexão e para o open e close, eu posso subir esse código comum para minha classe base, minha classe abstrata, e continuar implementando a interface. Muito bem, e aqui ó, a nossa DB Connection vai implementar a IDB Connection, né? As nossas classes descendentes, a gente diz que herda de DB Connection. E por tabela, elas vão ser obrigadas a implementar isso. Então, só que isso já é implementado na classe base. Eu não preciso implementar aqui. Posso chamar, claro, tem que ter o open e o close aqui. Mas eu posso chamar a implementação da classe base, que já está pronta lá. Então, eu uso essa palavrinha reservada aí, ó, base, certo? Que vai chamar o open e o close, né? Respectivamente, da classe base. E assim eu consigo reaproveitar código de implementação de interfaces. Né? Na próxima aula, isso com classe abstrata. Na próxima aula eu vou mostrar um recurso bem interessante que permite que eu compartilhe código sem usar classes abstratas. E aqui na SQL Connect eu colocaria um código específico, né? Por uma conexão com a SQL Server. Né? Eu compartilho aquele código da classe abstrata base e coloco o meu código específico para cada uma das minhas classes concretas e continuo implementando aquela interface IDB Connection. Então posso trocar aqui para colocar SQL Connection, fazer um teste novamente. Observe que eu posso aqui programar para a classe abstrata também, ao invés da interface, tudo funciona. Eu estou programando para uma abstração ou para uma interface, né? Está aí, né? Abriu a conexão, conectado. Observe que não apareceu ali o nome da minha connecting string, né? Inclusive o OVS já está sublinhando aqui. O que houve de errado aqui? Primeiro, como isso aqui é comum a todas as classes de conexão, a gente vai subir para a classe base, né? Isso se chama uma refatoração chamada pull up member, que é subir um membro, né, na hierarquia, né? Tem o pull up method e o pull up member. Então a gente vai subir na hierarquia. Quando a gente deu um extract interface, na verdade a gente fez um pull up method, né? E também, né, esqueci de colocar aqui o override para utilizar polimorfismo, né? Já que eu estou descendendo de uma classe abstrata, com interface eu não preciso, né? Porque eu estou deixando claro que eu vou implementar a interface. Aqui eu estou sobrescrevendo e não estou utilizando então o código da classe base, né? Então mesclando aí dois excelentes recursos, que é a implementação de classes abstratas para compartilhar o código entre classes concretas e implementando ainda a interface IDB Connection, né? Então aí está, né? Agora sim, conectado ao SQL Server. Vou a fonte aqui. Muito bem. Nós vamos puxar aqui o diagrama de classes até para verificar como que a UML aqui no Visual Studio representa a herança de classes abstratas, os métodos polimórficos e a implementação de interface. Você pode ver lá, a herança é especificada por essa seta, como você está vendo ali nas Oracle Connection, SQL Connection, herdam de DB Connection. Você pode ver que lá em cima tem uma bolinha com um tracinho, né? Isso quer dizer que isso aqui implementa uma interface. Não poderia colocar uma seta aqui, né? Que uma classe pode implementar N interfaces. E aí ficaria muito difícil de entender isso, né? Então a UML define que quando uma classe implementa uma interface, ele coloca lá o nome da interface e aquele símbolo lá, né? Então eu vou fazer rapidamente aqui um exemplo antes de finalizar, mas na próxima aula a gente vai aprofundar bastante nisso, que é a implementação de várias interfaces, né? Por exemplo, se eu tivesse uma interface aqui chamada iTransactional, né?
que poderia indicar se uma determinada classe, um determinado tipo de conexão dá suporte à transação, né? Então, observe que eu separei isso do IDB Connection, fiz um interface segregation. E olha lá, eu estou dizendo que meu DB Connection implementa eTransaction, né? Então, poderia colocar na classe abstrata, isso me obriga que eu implemente em todas as classes descendentes, né? Ou eu forneço uma implementação básica, como eu fiz aqui para o Open e para o Close. Eu poderia dizer só que a SQL Connection, por exemplo, implementa essa interface eTransaction. Eu vou fazer um exemplo na próxima aula que vai mostrar como implementar várias interfaces. Muito bem, finalizando essa videoaula, agradecendo a sua atenção. Muito obrigado.